Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Que honra, de verdade. Meu coração se alegra muito de poder estar aqui mais uma vez com essa igreja linda, cada vez mais linda. Eu vou me inspirando, né? Eu vou vendo vocês e falo, que coisa linda, que bom, né? A fachada nova. Falei com o pastor ali, falei, puxa vida, como que ficou bonita a fachada de vocês, mas não somente isso. Quero te fazer uma proposta, pastor Darlan. Como você falou que é as coisas que a gente resolve no púlpito, né? Então eu vou resolver no púlpito contigo aqui também. Vão fazer uma corrida junto, Família Viva e Nova Aliança. Vão? Quem topa aí? Uma vez o café lá, uma vez o café aqui. Beleza? Combinado? Vamos fazer, Adelson? Então tá bom. Som, ei. Pronto, vai ser mais fácil assim. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Quem não estava aqui da primeira vez que eu vim? Algumas pessoas, tem algumas pessoas. Sou o Bispo Paulo, então o Paulo, pode chamar de Paulo, não tem nenhum problema. Sou pastor na Família Viva, ali em Timóteo, faz 15 anos. Sou casado com a Carla, a pastora Carla está lá agora ministrando a nossa igreja. E eu vou dizer uma coisa para você com todo o carinho do meu coração. É difícil eu sair domingo da igreja, mas resistir ao convite do pastor Darlan não dá. Ele tem um jeitinho carinhoso de pedir as coisas, não tem? Acontece com você também, não? Fica difícil falar não para ele, não fica? Ele pediu para eu falar assim, pastor, dia tal só pode? Eu falei, dia tal eu não posso, pastor, tem batismo na minha igreja, tem ceia, eu não posso. E dia tal você pode? Eu falei, não tem jeito não, Foi lógico que eu posso. Que alegria poder estar aqui com você, que alegria poder cultuar a Deus. Já fui abençoado demais aqui hoje, meu Deus do céu, como o Espírito Santo já falou comigo, como que eu já estou cheio daquilo que Deus quer ministrar na minha vida e como um instrumento de Deus para a sua vida. Você me recebe como uma voz de Deus na sua vida nessa noite? Amém? É Ele que fala, Ele só usa a nossa boca. E a minha expectativa de todo o meu coração é poder ser apenas a boca dele neste lugar e receber o seu carinho, que é tão especial. Amém? O tema da palavra de hoje é uma unção para a excelência. Estava orando, pedindo a Deus, falei, Deus, o que você quer falar com a Nova Aliança de Fabri? O que sempre aquele povo lindo? E a gente fala daquilo que Deus tem ministrado já na nossa vida. E eu tenho crido que tem um tempo de excelência para a igreja do Senhor Jesus, não para toda a igreja, não para toda a casa, mas para as casas que querem ouvir a voz do Espírito Santo. Um tempo onde o Espírito Santo vai ser palpável no nosso meio. Você crê também nisso? Não? O Espírito Santo, ele quer se revelar cada vez mais à sua igreja, ao povo dele, aqueles que querem ouvir a sua voz, e eu tenho crido nisso de forma muito clara, assim, muito forte no meu coração. O Espírito Santo quer derramar sobre a igreja de hoje. E aí vocês cantaram aqui lindamente, várias canções que falam sobre isso, como se preparar para aquilo que Deus quer fazer. Você está pronto para tudo que Deus quer fazer? Você já está pronto? Você já entendeu o que Deus quer? Estar pronto não é estar completo. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser maior do que você. O resultado disso vai ser maior do que você pode imaginar. Então estar pronto não é estar completo. Estar pronto é dizer, eu quero receber de Deus e eu quero entregar de Deus aquilo que Ele tem me dado. É estar disponível para aquilo que Deus quer fazer. Eu tenho falado na nossa igreja sobre isso, em algumas oportunidades, e perguntado, você está disposto a deixar Deus te moldar da forma e da maneira que Ele quer?
Porque uma coisa é eu ter os meus planos, né? Vocês fizeram aqui o plano da corrida, eu vi ali o esquema todo ali no telão, e aí nós vamos correr domingo de manhã, a gente vai passar por esse trajeto aqui, e vai ser assim, e aí, Senhor, nos abençoa para isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, Senhor, nós estamos planejando uma corrida. Qual é o percurso que o Senhor quer? Quais são as ruas que nós vamos passar que vai impactar essa cidade? Quem vai olhar para nós correndo como igreja e falar assim, que movimento é esse? Eu gostaria de fazer parte de um lugar assim. Que Deus é esse que tira o pessoal domingo de manhã da cama para correr? É diferente. Então estar preparado ou estar se preparando é principalmente querer ouvir o que Deus quer fazer e fazer. Temer a Deus é querer saber o que Ele quer e obedecê-lo. Isso é temer a Deus. Então nós estamos caminhando nesse lugar onde nós precisamos aprender e exercitar essa preparação da excelência que vai ser Deus em nosso meio. Eu creio de verdade que existe uma voz profética, existe uma palavra profética para esse tempo, para esta igreja, para esta cidade, daquilo que o Senhor quer fazer. 18 anos é uma marca. 18 anos no Brasil, é o ano da maioridade. É o ano que você pode tirar a carteira de motorista. É o ano que você começa a responder pelos seus atos. Então, Nova Aliança Fabri, peguem os seus carros e vão muito longe. Vocês estão autorizados a fazer isso, amém? Vocês podem se habilitar para isso. Ou podem ficar parados, orando para Deus um dia dar um carro, um dia fazer alguma coisa, e se Ele quiser fazer, se acontecer, aí eu vou. Não. Se prepare, se habilite. E eu estou fazendo uma mensagem figurativa, mas só para você poder entender. Se habilite, corra atrás, faça as provas, passe nas provas, para quando Deus mover na sua vida, você está pronto para ir aonde Ele mandar. Que essa igreja esteja pronta para isso. Que essa igreja seja pronta também para responder pelos seus atos diante do Senhor e dos homens. Que essa igreja seja como o apóstolo Paulo, cheio de coragem e ousadia, para se colocar diante dos homens e falar, eu defendo o evangelho de Cristo. Eu estou aqui para isso, e eu vou defender aquilo que a Bíblia diz que é para defender. Eu posso fazer, eu sou juridicamente capaz para fazer isso. Amém ou não amém? É uma palavra sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 139 vai ser o salmo que nós vamos começar aqui a buscar o que Deus quer falar conosco. A partir do verso 1, diz assim, Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosa para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus,
desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são os inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Eu quis ler esse salmo todo, porque esse salmo, ele faz parte da minha vida. Eu, muitas vezes, em alguns momentos do meu ministério, da minha caminhada, eu volto no Salmo 139, e leio ele 1, 2, 3, 4 vezes, trazendo para a minha alma, falando com a minha alma, quem é o Deus que eu sirvo? O Deus que eu sirvo é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, é um Deus todo-poderoso, Ele é o soberano Deus, e esse é o Deus que eu entreguei a minha vida a Ele. Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele me conhecia ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu era uma unidade sem forma, Ele já me conhecia e já tinha escrito todos os meus dias. Esse é o Deus que eu sirvo. De vez em quando a gente tem que fazer isso, nós temos que falar para a nossa alma, quem é o Deus que nós servimos? Você passa por isso também? Não, só eu. Você passa por momentos da sua vida que você fala assim, alma, por que você está abatida? Alma, por que você está triste? Por que você acordou assim? Por que eu estou vivendo isso hoje e não estou vivendo diferente? O Salmo, a palavra de Deus vai te falar quem é o Deus que você serve. Eu tenho conversado com alguns pastores, e nós temos perdido essa essência de quem é o Deus da igreja. Quem é o Jesus da igreja? Hoje não é mais suficiente nós olharmos para a cruz e ver o sacrifício de Jesus da cruz. Hoje nós precisamos aprofundar mais, nós precisamos trazer mais detalhes, nós precisamos trazer mais historicidade, nós precisamos falar mais sobre detalhes do detalhe do detalhe, porque para o nosso entendimento, na nossa religiosidade, nós deixamos de entender quem de fato é Deus, e quem de fato é Jesus na nossa vida. A palavra de Deus fala que, Jesus dizendo, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, e eles seriam... Vou te dar a oportunidade de você falar bem forte. Nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam... Por que tem menos cura na igreja do Senhor Jesus hoje? Se Jesus não mudou. Será porque a gente está colocando menos as mãos sobre os enfermos? E por isso eles não estão sendo curados? Será que é porque nós estamos crendo menos no Jesus que diz que coisas maiores nós faríamos? Será que nós não estamos nos preparando para isso? O que precisa ter ou fazer para você orar por alguém e ele ser curado? O que precisa? Jejuar muito, orar muito, ser muito santo? Você acha que é isso que cura alguém? Ou é a palavra de Jesus? Ou é o nome de Jesus que cura as pessoas? Ou é você acreditar, crer, ter uma vida de relacionamento com Deus, quando Ele fala com você, ore por essa pessoa e ela será curada, e você vai lá e ora e ela é curada. Fiquei feliz de ver o pastor Dala falar sobre os nenéns que vão nascer. Se tem algo que mexe comigo, é neném nascendo. Porque um bebê sendo gerado é uma expressão da vida de Deus. Só Deus pode dar a vida. Os médicos podem fazer o que eles quiserem fazer, eles não conseguem fazer isso. Mas Deus pode dar a vida. É uma expressão de Deus. E quantas mulheres chegam na Bíblia? Todas as mães dos patriarcas da Bíblia, todas as mães dos líderes da Bíblia, eram mulheres estéreis. E alguém precisou liberar uma palavra de fé, de cura, para que elas pudessem gerar. Você já imaginou uma igreja que entende a excelência da palavra que libera sobre a vida das pessoas? Já pensou uma igreja que se importa um com o outro, a ponto de falar, sua dor é a minha dor, nós vamos orar juntos e Deus vai responder? Eu vou orar com você, porque a palavra de Deus diz que eu colocaria a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu vou orar por você e você vai ser curado para a honra e glória do Senhor. E a igreja vai festejar. Quantas pessoas, pastora Carla, eu já contei esse testemunho aqui, eu acho, pastora Carla, quando nós casamos, um pouquinho tempo de casado, aniversário dela, no dia do aniversário dela, naquele dia, a igreja tinha fechado uma pizzaria para a gente comer pizza, lá no Rio ainda, e ela foi me buscar no escritório, no trabalho, na empresa,
E quando ela parou o carro, era um prédio, quando eu desci, eu olhei para ela e falei, o que você está passando mal? Ela falou, não sei, estou com uma dorzinha do lado aqui, esquisita. Para não perder tempo com isso, essa dorzinha evoluiu para uma dor muito forte, uma dor muito aguda. Nós paramos naquela noite, cancelamos a pizzaria. Em 2 horas nós estávamos dentro do hospital. Em 3 horas estava com uma cirurgia marcada, de madrugada, cirurgia, tira um ovário, tira uma trompa, tem uma necrose na sua trompa, virou um cisto sanguíneo, você pode morrer a qualquer momento. E aí no outro dia de manhã nós estamos de frente para o médico, falou assim, olha, você não pode engravidar. Assim, em 12 horas, a nossa casa caiu. A pastora Carla estava no dia do aniversário, não tinha ido trabalhar naquele dia, porque o aniversário dela foi para a academia fazer musculação. E o médico disse para ela, você não pode ser removida do hospital, que se um balanço do carro estoura esse cisto sanguíneo, você morre de infecção generalizada. Em 12 horas nossa vida mudou. Eu falei, Deus, é isso mesmo? É assim que nós vamos viver? E nós oramos, e quando nós saímos do hospital, recuperou da cirurgia, mês a mês era aquela tristeza. As mulheres sabem do que é isso, né? Os homens casados sabem também. Todo mês vinha a menstruação, não engravidei, não vou engravidar nunca. Até um dia que ela orando, Deus falou com ela assim, aguarde no 6. Ela sai do quarto e fala, Paulo, Deus falou comigo para eu aguardar no 6, o que é isso? Eu não sei, ele falou com você. Pergunta para ele, o que eu tenho que saber? Eu falei, sei lá o que Deus está falando com você. E aí no mês 6, chega a notícia, estou grávida. 9 meses depois nasce nossa primeira filha, Letícia. Para a honra e glória do Senhor, tinha uma palavra sobre as nossas vidas. Mas quem é que faz isso? É Deus. Deixa eu te falar, não é porque sou eu, não é porque é ela, é porque nós cremos que o Deus da vida é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ah, então pastor, tem pessoas, então não existe, a pessoa não ter o filho, não existe, se for vontade de Deus, para servir de outra forma, não tem problema nenhum. Mas o Deus da vida é o Deus que nós servimos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não. E esse Deus que você serve é o Deus que te conhece por completo. É o Deus que te formou por completo. E aí então não tem nada errado com você na criação de Deus, não. Deus te criou perfeito. As circunstâncias, os ambientes, a situação da vida, tudo pode ter distorcido você de alguma forma. Mas Deus deu para você, criou você embaixo de um plano perfeito. E nós glorificamos a Deus, o plano divino para as nossas vidas. E aí nós escolhemos viver ou não este plano divino. Nós escolhemos se nós vamos optar por ele ou não, se nós vamos aceitar ele ou não. Só existe um plano de Deus. Fala comigo assim, ó. Só existe um plano. Fala, um plano de Deus. O resto é o resto. Tem um monte de plano. Tem vários planos, mas não são de Deus. O plano de Deus sobre a sua vida é um plano e ele é excelente. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Você imagina, pastor Darwin, se nós ensinássemos os nossos jovens na adolescência, aliás, a Bíblia nem fala de adolescência, você sabe disso, né? Na Bíblia fala de criança e adulto, a adolescência foi uma invenção nossa, né? 13 anos, 12 anos o menino, 13 anos a menina, 12 a menina, 13 o menino, é adulto, biblicamente falando. Quem inventou a adolescência foi a gente. Então você imagina um jovem orando, perguntando para Deus, qual é a faculdade que o Senhor quer que eu faça para cumprir o teu propósito? Senhor, qual que é a empresa que eu vou me candidatar à vaga para cumprir o teu propósito? Mas nós não fazemos isso, nós não ensinamos a nossa igreja a fazer isso. Nós falamos, nosso filho tem que estudar, estuda aí. Qual que é a faculdade da hora? O que está dando dinheiro? O que está todo mundo fazendo? O que o mercado do futuro vai precisar? Então estuda e passa. Aí o menino vai, estuda e passa. Aí a gente fica em casa, Senhor, abençoa ele, Senhor, guarda o meu filho, Senhor. Senhor, a faculdade é difícil demais, o Senhor sabe como que é triste o ambiente de faculdade, guarda ele, Senhor. Aí nós recebemos de volta um filho desviado. Um filho que esqueceu quem é Deus. Um filho que não quer saber da igreja. Por quê? Porque nós nem perguntamos para Deus se era essa a vontade dele. Nós nem perguntamos, Senhor, qual era a faculdade que deveríamos fazer.
para cumprir o propósito dele. Nós nos apaixonamos na nossa juventude pela moça mais bonita da igreja, pelo rapaz mais bonito da igreja. Nós nos apaixonamos e começamos a querer ter um relacionamento, e começamos um relacionamento, casamos, depois falamos o quê? Senhor, abençoa o meu casamento. Mas você perguntou para Deus se era esse o casamento? Você orou antes? Você quis saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você buscou saber o que Deus tem para você para esse tempo? Então nós estamos invertendo a posição de Deus. Deus virou um garçom na nossa vida. Nós não queremos uma igreja que nos ajude a apontar os caminhos de Deus. Nós queremos uma igreja, muitas das vezes, eu não estou falando da Nova Aliança, estou falando da igreja do Senhor. A igreja só está virando um balcão de entrega, onde cada um vem buscar o que lhe é interessante. O que a senhora está precisando? E você o que está precisando? E você o que está precisando? E você? Nós temos um balcão enorme aqui, para todos os gostos. Mas a palavra do Senhor é uma só, querido. Se for conserto, é conserto. Se for prosperidade, é prosperidade. Se for cura, é cura. E é cura para todo mundo. Mas eu não estou precisando de cura hoje. Então você precisa orar para alguém que precisa de cura. Porque se não é para você ser usado por Deus para isso. Mas essa é a igreja do Senhor Jesus. Eu vi uma definição esses dias, muito forte. Um pastor aí, muito conhecido no Brasil. Ele explicando, ele falando assim: na minha igreja tem 2 tipos de pessoas. Num primeiro momento você vai chocar, mas segura um pouquinho antes de você escandalizar com Paulo, daqui a pouco você entende. Na minha igreja tem ovelhas e membros. Ué, ovelha não é membro? Membro não é ovelha? Falou, não. Ovelha para mim é aquela pessoa que aceitou Jesus, participou da consolidação da minha igreja, batizou e está na igreja. Está lá assistindo culto, vai aos domingos, bate palma, ouve a palavra, vive uma vida de santa, uma vida de crente, tudo certo. Membro é quem se prepara para servir a igreja, porque no corpo não tem nenhum membro que não tenha função. Uau! Você está entendendo ou não? Não existe você ficar na igreja parado. Se você não está fazendo nada na igreja, você não é um membro da igreja, porque não existe membro inválido no corpo de Cristo. Vou fazer um apelo aqui para quem quer sair de ovelha para membro no final da palavra. Essa é a verdade. E aí nós vamos viver uma religiosidade dentro da igreja de Cristo Jesus, que não tem nada de religiosidade. Agora eu vou na igreja, eu vou no culto para cumprir uma agenda, para aplacar a minha alma. Não! Você vai à igreja, você frequenta uma igreja, você faz parte de uma igreja, porque o corpo de Cristo precisa de você. A sua excelência, o seu chamado, a sua qualidade, o seu dom, está fazendo falta no corpo de Cristo. Se posicione. Não, ninguém está sentindo, o corpo sente. Se você extrair uma unha, o corpo sente. Se você perder cabelo, o corpo sente. Sente. O corpo de Cristo está sentindo falta de você. Qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus para a minha vida necessariamente acompanha um propósito maior do que eu, já falei com você sobre isso. O plano de Deus para a minha vida necessariamente abrange mais pessoas do que somente eu. Quem quer prosperidade na vida? Levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte aí. Eu gosto de pregar e orar para quem quer crescer na vida. Sabe quando você começa a prosperar na sua vida? Quando você começa a ter o desejo de derramar sobre os outros aquilo que você tem. Quando você começa a ter o desejo de transbordar daquilo que Deus te deu. E você sempre tem algo para transbordar. Não existe ninguém na face da terra que não tem nada para dar. Então o que você tem, que você não está entregando, que a sua igreja é carente? Que a sua família é carente? Que as pessoas perto de você estão querendo de você e você não está transbordando. No dia que você começar a transbordar, vem prosperidade sobre a sua vida. É assim que funciona no corpo de Cristo. Deus, Ele quer ajustar a nossa vida aos planos dEle. Deus quer nos levar ao lugar mais perfeito dessa vida.
Deus quer mudar a sua vida ordinária, o seu dia a dia, para que o extraordinário do Senhor venha sobre você. E dá trabalho, dá trabalho. Não é simples a gente se preparar para o extraordinário de Deus. Não é simples as decisões. Eu estava contando para o pastor Darlon aqui, não estava aqui na palavra, mas Deus está trazendo a memória. Alguns meses atrás eu tive um episódio na minha vida de uma experiência de quase morte. Alguém já viveu isso na vida? Achar que vai morrer? Achar que vai morrer dentro do hospital, né? Deitado na cama com 2 acessos de veia, um em cada braço, e o médico dizendo para você assim, não sei o que você tem. Eu tive uma síncope na minha casa, saindo de um GC, o Adelso faz parte desse GC, numa segunda-feira, e eu comecei a passar mal na saída desse GC. GC para a gente é grupo de comunhão, é célula, é pequeno grupo, né? É tudo isso. E da porta da casa que nós estávamos até a minha casa, eu não enxergava mais, eu não sabia o caminho da minha casa, eu não sabia como é que eu chegava. Eu cheguei, abri a garagem, entrei, mas sem saber o que eu estava fazendo. E dali para frente a coisa foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, aumentando. À meia-noite eu estava dentro de um hospital, achando que eu ia morrer. Foi, acabou para mim. Pedindo perdão pelos pecados, liberando umas pessoas, né? Perdoa rápido, não deixa chegar nesse ponto, não. E aí, o médico falou para mim, olha, não sei o que você tem, pressão lá em cima, nunca tive pressão alta. Mas naquele dia para frente, eu entendi que era Deus ajustando a minha vida. Eu saí do hospital às 4 horas da manhã dizendo, Senhor, isso nunca mais vai acontecer na minha vida, porque o responsável por isso que está acontecendo sou eu. Não é o Senhor, não é culpa sua. Não foi o Senhor que fez isso na minha vida. Fui eu que fiz. Eu deixei pessoas falarem no meu coração que não podiam falar. Eu estava em ambientes que estavam me matando, mas eu não queria desagradar pessoas. Eu estava me alimentando mal, eu não estava me exercitando, eu não estava cuidando da minha saúde. Eu estava me intoxicando emocionalmente e colocando a culpa em Deus. E aquele dia para frente, a minha vida mudou. Mudei de casa, mudei de peso, mudei de atividade física, mudei emocionalmente. A minha igreja mudou, porque eu decidi mudar e viver os planos de Deus para a minha vida. Queria desafiar você a sair dessa noite daqui dizendo, eu vou viver os planos de Deus. Vai dar trabalho no início, mas é maravilhoso. A história mais conhecida que nós temos de alguém que cumpriu o propósito de Deus foi o próprio Jesus, nascido de Maria, de um pai chamado José, um homem construtor. Naturalmente Jesus devia ter aprendido um pouco da profissão do pai, essa era a cultura judaica, é assim que funcionava, mas Jesus não nasceu para ser construtor, ele nasceu para ser o revelador, o salvador da humanidade. Deixa eu te falar que tem muitos de nós que estamos vivendo uma vida que nós não nascemos para ser. Muitos de nós dentro da igreja, pastor Darlon, estamos vivendo uma vida que não é nossa. Por quê? Porque a igreja impôs, porque a família impôs, porque alguém disse que era assim. Eu tenho um amigo que ele tem um nome, está transmitindo? Tá, né? Então não vou falar o nome não, que é muito peculiar o nome. Ele tem um nome muito engraçado, muito diferente. Quando eu conheci ele, eu já achei que o nome dele era diferente. Até eu descobri que o pai dele tinha o mesmo nome que ele. Eu falei, nossa, mas errou 2 vezes? Né? Errar uma vez a gente aceita, mas errar 2, né? Eu falei, por que seu pai colocou esse nome em você? Ele falou, porque o sonho do meu pai é que eu seja a continuidade dele. Esse cara fez a faculdade, terminou a faculdade que o pai começou e não terminou. Esse cara agora era um empresário falido, triste, deprimido, doente, cuidando da empresa que o pai dele começou e não deu conta de continuar. Esse cara chega na igreja, irmãos, possesso de demônios, processo de libertação dele, para quem crê, para quem acredita. Eu participei do processo de libertação dele, ele deitado no chão da igreja, ele levantava, ele saltava, deitado, nessa altura. Os demônios faziam isso. E sabe qual que era a abertura espiritual que tinha na vida dele, para que isso tudo acontecesse? Viver uma vida que não era a vida dele. Condenado a viver a vida do pai.
Esse cara tinha uma capacidade de lidar com crianças absurda. Eu vi esse cara fazer algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Um dia nós estávamos num retiro, e nós tínhamos um concurso de fantasia. A melhor fantasia, o desfile de fantasia ia ganhar. E a filha dele, a mais nova, se fantasiou, só que foi ficando tarde, retiro espiritual, né, gente? O negócio vai esticando, e o concurso não aconteceu, e ela dormiu. Mas antes de dormir, ela falou assim: pai, a minha fantasia é a mais bonita, eu tenho certeza que eu vou ganhar, todo mundo já me viu, eu não preciso desfilar, então eu vou ganhar, então eu vou dormir, mas amanhã você entrega o troféu para mim, tá bom? E dormiu. Sabe o que esse cara fez, Darla? Esse cara foi no quarto, se fantasiou, com as coisas mais absurdas que você imaginar, e foi participar do concurso de fantasia. E quando chamaram para o desfile, esse cara virou cambalhota, plantou bananeira, fez palhaçada, não tinha como não dar o troféu para ele. E no outro dia de manhã ele pegou o troféu e disse para a filha: filha, você ganhou mesmo aqui, ó, a sua era a mais bonita. Ele tinha uma disponibilidade de se doar para aquilo que era o sonho do outro. Ele tinha uma disponibilidade de proteger o coração das crianças que eu nunca vi na minha vida, mas estava lá perdido numa empresa falida. Hoje esse cara é pastor de uma rede kids de uma igreja. Ele e a esposa dele acharam o lugar que Deus tinha para eles. E agora o nome feio dele vira piada das crianças. E todo mundo zoa ele deixa zoar. Porque agora ele está curado no lugar que Deus o quer. Jesus tinha um lugar na terra. Ele não podia se confundir com aquilo que a família dele queria, aquilo que Maria, a mãe de Jesus, queria dele. Filho, por que você não veio com a gente? Por que você ficou no templo? Nós estamos indo embora, já tem 3 dias de caminhada e você ficou. Mãe, você não sabe que eu tenho um compromisso com o Pai? Você não sabe que eu estou cuidando das coisas do Pai, que é importante que eu esteja aqui? Filho, acabou o vinho, o pessoal está preocupado, o casamento vai acabar. Mãe, o que tenho eu contigo? Se o pai não estiver fazendo isso, eu não posso fazer, porque eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazendo. Quem é você nesse projeto de Deus? O que o pai está fazendo no céu a seu respeito, que você nem sabe? O que o pai está dizendo no céu agora a seu respeito, a respeito da sua família, e você não sabe? E aí você deixa de viver uma vida de excelência, simplesmente porque você não sabe o que Deus quer fazer. Eu fico impressionado, pastores aqui, porque a igreja, ela é o mover de Deus nesse tempo. Então nós deveríamos, eu não sei, quem tem mais de 20 anos de igreja aqui, assim, na igreja do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Não estou sozinho. Eu tenho um pouquinho mais, só o dobro e mais um pouquinho. Mas teve uma época da nossa vida que a igreja do Senhor Jesus, como vida com Deus, tinha um ponto central da nossa vida. A gente marcava aniversário pensando qual dia que não tinha culto na igreja. Não era assim? A gente marcava o casamento, na igreja que eu nasci, só tinha casamento no sábado à tarde. Não existia casar sexta-feira à noite, segunda de manhã, domingo à noite, não existia, era sábado à tarde. Quer casar? Sábado à tarde. Então o casamento era sábado à tarde, todo mundo sabia. Só que isso não é bom, eu acho que cada um tem a sua particularidade, eu acho que cada um é livre, tudo bem, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo que nós chegamos, mas em compensação, a igreja passou a ser um lugar secundário dos planos de Deus na nossa vida. Agora, se nós tivermos tempo, nós vamos ao culto. Se eu não estiver cansado da caminhada de manhã, eu vou no culto. Será que teve alguém que não veio no culto hoje que caminhou de manhã? Que correu de manhã? Não sei. Eu não sei mesmo, não conheço. Mas será que teve alguém que ficou em casa? Não, já corri de manhã, estou cansado. A igreja virou secundário, a agenda da igreja, não é a igreja Nova Aliança não, a agenda do corpo de Cristo se tornou secundário na nossa vida. Como se fosse possível viver uma vida secundária e uma vida com Deus paralela. Não é possível, querido. Não existe uma vida excelente nessa terra onde Cristo não é o centro dela, onde Deus não é o dono da nossa agenda, onde os nossos planos não estão sujeitos àquilo que Deus quer fazer. Não existe.
Lucas capítulo 2, verso 25, fala a história de um homem que faz parte da história de Jesus. E fala assim, Lucas 2, verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Glória a Deus! Imagina falar de você isso. Existe em Fabriciano um homem chamado João, uma mulher chamada Maria, Sebastiana, não sei o que, e o Espírito Santo está com ele. É você não? Eita, vê aí, querido. Verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei o ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para o ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quem era esse homem? Era um homem que o coração dele estava alinhado ao coração de Deus. Simeão, você não vai morrer antes de ver Jesus. E ele pega Jesus nos braços. Ele faz parte da história de Jesus, porque um dia ele se colocou: eu não posso morrer antes de ver Jesus. Deixa eu te falar, querido, será que tem crente que morre antes da hora? Será que tem crente que morre antes de cumprir o propósito de Deus? Será que tem crente que morre morreu na hora certa, mas não cumpriu o propósito de Deus? Vou te falar um negócio, querido, tá assim, eu ia morrer antes da hora. Eu era um que faria parte do rol daqueles que morrem antes da hora. Deitado naquela maca daquele hospital, eu falei: gente, eu vou deixar minha mulher, os meus filhos, a minha igreja, as minhas ovelhas, tudo órfão, porque eu não fiz as melhores escolhas. Não foi Deus que estava me levando, era eu que estava me matando. Mas tem uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, para que você cumpra os propósitos de Deus na sua vida. Meu pai morreu com 80 anos. Faz 7 anos que meu pai morreu. Um ano antes dele morrer, ele chamou cada filho. Somos 3 no total. E ele falou assim: filha, para minha irmã mais velha, cuida da parte da nossa saúde, cuida do plano de saúde, cuida dos exames, levar, trazer a gente. Você pode cuidar disso? Minha irmã falou: posso. Chamou meu irmão do meio e falou: filho, você pode cuidar das questões financeiras nossas, do aluguel dos apartamentos, recebimento, reforma, o que precisa? Você pode cuidar dessa parte para mim? Posso, pai. Me chamou e falou: filho, você pode cuidar da parte bancária? Você fica longe, você é o que está mais distante, tudo online hoje, você baixa o aplicativo da minha conta, quando a sua mãe no seu celular, você paga, você recebe, você faz tudo para mim? Faço, pai. Mas por que isso, pai? Porque eu já cumpri o meu propósito nessa terra. Só estou esperando Deus chamar o meu nome. Meu pai falava comigo assim: Darlon, a única coisa que eu peço para Deus é que eu não dê trabalho nem na hora da minha morte. Eu não quero que ninguém me carregue nunca no colo. Meu pai foi dirigindo o carro dele para o hospital. Não é porque estava passando mal, não. É porque ele queria fazer um raio-x. Ele foi dirigindo o carro dele. Na sala de espera do raio-x, ele teve um infarto e morreu. Nem para levar ele para o hospital ele precisou de alguém, porque ele já tinha cumprido o propósito dele nessa terra. Deus pode fazer isso com você hoje, querido. Deus pode te dar um fim daquele que cumpriu o propósito dele nessa terra. Deus pode sim dar para a igreja dele uma velhice de qualidade.
Deus pode sim dar para a igreja do Senhor Jesus os últimos dias de descanso e alegria. E por que muitas vezes nós não vivemos isso? Porque o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. Meu pai, um senhor semi-analfabeto, viveu a vida de trabalho, muito trabalho na igreja, trabalho na CSN, em Volta Redonda, pedreiro refratário da CSN, entrava dentro do alto forno depois da corrida do aço, sofrendo, mas tinha uma certeza na vida: eu vou cumprir o propósito que Deus me deu. E você? E nós? E a igreja do Senhor Jesus? Lucas capítulo 2, verso 40 fala assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que é crescer em sabedoria, se fortalecendo em graça? É preparar a sua vida ordinária. Quanto tempo você tem gastado de leitura bíblica, de oração? Quanto você tem gastado de pertencimento aos cursos que a igreja promove, aos chamados pastorais da sua igreja? Não, hoje eu não posso, eu estou muito ocupado. Deixa eu te falar, isso é preparação de uma vida ordinária. Deus quer te encher de conhecimento, te dar graça e sabedoria, mas não tem como fazer isso sem gastar tempo com Deus. Não tem como ouvir de Deus se você não para ouvir. Não tem como você ouvir de Deus se você não reconhece a voz de Deus. Por isso que muitos estão dentro das igrejas hoje, esperando uma profetada, esperando uma profecia, esperando que aconteça alguma coisa, que alguém fale em nome de Deus para ele, porque ele não consegue discernir o que é a voz de Deus na vida dele. E eu oro por você nessa noite, para que os teus ouvidos estejam atentos à voz de Deus. Mais do que atentos, sensíveis à voz de Deus. Que você possa reconhecer qual é a voz do Senhor na sua vida. Que você possa experimentar em ambientes como esse. Que glória esse louvor, querido. Que céu aberto. Que alegria, que presença de Deus. Mas eu preciso estar sensível a ouvir o que Deus está querendo que eu fale nessa hora. Quais são as canções que estão sendo cantadas do céu nessa hora. Eu tive com um pastor já idoso, há alguns anos atrás, e ele foi pastor de algumas pessoas aí, ícones do mundo gospel, Fernanda Brum, Aline Barros, essa galera toda aí daquela época. E aí, alguns anos atrás, eu conversando com ele, falei com ele: como é que o senhor conseguiu pastorear esse povo? Como é que o senhor lançou esse povo? Ele disse assim: olha, na minha igreja, nos últimos 2 meses do ano, nós paramos o ministério de louvor, e começamos a orar e perguntar para o Senhor: Senhor, o que está tocando no céu? Qual é a canção do céu? E nós só paramos de orar quando nós temos entendimento do qual é a música que está tocando no céu, para nós trazermos para a terra, porque a palavra de Deus diz que é assim na terra como é no céu. O que está acontecendo no céu agora? Será o que está acontecendo no céu agora? Será que no céu agora tem uma liberação de novos filhos naturais para mulheres engravidarem nessa noite? Será que tem? Será que o Senhor está liberando no céu isso hoje para a nova aliança de Fabri? Será? Recebe aí, ué. Quem quiser receber, recebe. Mas tem que treinar em casa. Recebe aí. Será que no céu agora tem uma palavra de cura para você que entrou aqui hoje, doente, sentindo dor, sentindo mal, e você está querendo ser curado? Será que está liberado no céu agora a palavra de cura sobre a sua vida? O que está acontecendo no céu, gente? Vamos fazer o culto hoje, vamos lá, ministério de louvor, diaconia, criança e tal. Tá, mas qual que é o culto do céu hoje? Não é assim na terra como é no céu? Então nós vamos mudar para o céu. Céu, o que o Senhor quer? O que você quer de nós, céu? Qual que é a palavra? O pastor Darlan perguntou para mim assim: qual é o título da palavra? Foi, pastor Darlan? Bispo, qual que é o título da palavra para a gente colocar no telão? Eu falei: ó, eu planejei essa aqui, mas pode mudar. Pode mudar, ué. Posso chegar aqui e falar: não é isso. E acabou. E quem manda é Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas, não sou eu.
Ah, mas vai mudar o telão, mas problema do telão, problema da arte. Mas o irmão da comunicação vai ficar triste, me perdoa, irmão, mas vai mudar. Eu não posso aborrecer o meu Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, olha só, eu não posso aborrecer o meu Deus, você eu estou liberado. Fala com ele aí. É Deus que a gente não pode aborrecer, gente. Amém ou não? Lucas capítulo 3, verso 21, falando sobre esse ordinário. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em quem te comprazo. Jesus foi batizado por João Batista. Mas precisava. E o que acontece agora no batismo? Algo ordinário. A igreja a batizar é ordinário, não é extraordinário. A igreja foi levantada para ir pregar o evangelho, ensinar e batizar em nome de Jesus. Isso é ordinário, o batismo é ordinário. Mas porque ele cumpriu o ordinário, vem uma voz do céu e diz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que a palavra de Deus fala comigo, querido? É no seu ordinário que você vai ouvir a voz de Deus. É no seu ordinário, é no seu dia a dia, que você vai experimentar a mão de Deus na sua vida. Os nossos cultos, eu acho que eu vou parando por aqui, mas os nossos cultos de excelência deveriam ser cultos onde nós trazemos o ordinário da nossa casa para cá. Ao invés de ser um lugar onde nós viemos buscar de Deus, nós deveríamos vir entregar para Deus. Ao invés de ser, me perdoa, é o Espírito Santo mandando falar isso com você. Ao invés de uma igreja, da minha igreja, da sua igreja, ser um lugar onde nós reunimos os sedentos, nós deveríamos reunir aqueles que estão fartos da glória de Deus no seu ordinário. Porque ia sobrar mais na mesa para aquele que chega e nunca teve uma experiência com Jesus. O problema é que nós temos as nossas casas famintos, e quando Deus coloca a mesa na nossa frente, nós acabamos com todo o alimento, e não tem alimento para quem está chegando. Não sobra comida para o faminto lá de fora, e nós nem queremos que o faminto chegue, porque ele vai comer a nossa comida. Mas se nós estivermos com nossa barriga espiritual cheia, nós vamos abrir espaço para que os famintos entrem e se alimentem daquilo que nós já estamos fartos. As nossas igrejas precisam ser igrejas, querido, dentro dessa excelência que Deus tem para ele, dessa unção de excelência que nós temos entendido que Deus quer derramar, onde nós já chegamos aqui para entregar e não para receber. Sabe o que vai acontecer? No dia que a igreja do Senhor Jesus começar a pensar sobre isso, os louvores vão ser sempre bons. Vão ser sempre bons. O cara da guitarra não vai errar, o cara da bateria não vai errar, o cara não vai, porque sabe por quê? Eu estou aqui para entregar, eu não estou aqui para receber. Então eu vou somar com você. Eu vou somar com você. E nós juntos vamos fazer o melhor louvor ao Senhor. E aquelas pessoas que nunca viram o Senhor ser exaltado vão ser impactados pela glória de Deus. Porque juntos como corpo, nós somos perfeitos. Ouça isso. A nova aliança de Fabri, enquanto o corpo de Cristo, é perfeita, porque Deus faz coisas perfeitas. Ah, mas nós podemos viver coisas difíceis, complicadas? Podemos, por causa da gente, não por causa de Deus. Por causa das nossas escolhas, não por causa de Deus. Tem mais 5 minutinhos, pastor? Qual é a preparação que você precisa? Jesus tinha revelação, Jesus tinha autoridade, mas sabia que precisava se submeter àquilo que Deus queria. Davi foi assim, Moisés foi assim, João, apóstolo, foi assim. Como igreja do Senhor Jesus, para vivermos a excelência que Ele tem para a gente, para nós compormos a galeria de Deus, nós vamos precisar aprender a submeter à vontade de Deus. E aí nós temos vivido um tempo que, você sabe disso, mas nós temos vivido um tempo onde a gente quer saber o que Deus quer para ver se isso tem a ver com a gente.
Mas quando Deus chama Abraão, ele fala assim: Abraão, sai da sua terra. Só sai. Preguei com os adolescentes da igreja semana passada, num retiro espiritual que eles fizeram, e quando eu estava começando a ministrar, Deus falou comigo assim: você vai liberar eles para sair da terra deles. Fez Jesus, os pais tudo me olhando com cara feia, que qual pai de adolescente que quer que o filho vá embora? E Deus falava comigo o tempo todo: libera eles, libera eles, libera eles, libera eles. E eu continuei pregando, e o Espírito Santo falou: libera eles. E eu falei: vocês estão liberados para ir aonde Deus mandar vocês irem. Pais, levantem as suas mãos e liberem seus filhos. Querido, o céu abriu de uma forma extraordinária. Mas precisa sair da tua terra, da tua parentela. Deixa eu te falar, talvez você precise sair do lugar e dos ambientes que você está frequentando hoje, para viver o que Deus tem para você. Sair das mesas, sair de alguns, casado não, tá? Mas casado você ora e dá seu jeito. Casou. Mas sair de relacionamentos que estão minando aquilo que Deus tem na sua vida. Tenha coragem. Sabe o que eu fiz quando eu quase morri? Eu atendia na igreja 4 dias por semana. Contei para o pastor Darlo isso no gabinete agora. 4 dias por semana eu estava na igreja atendendo. Gabinete, um atrás do outro. Pá. Eu entendi que eu estava querendo me provar que eu era necessário para a igreja. Fechei minha agenda, coloquei um dia só. Tem vaga lá se você quiser conversar comigo. Sabe por quê? Era eu que estava querendo me achar necessário para a minha igreja. Minha igreja não estava nem aí, não. E eu estava morrendo por causa disso. Sai, querido, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai dessa mesmice, sai dessa repetição de problema que nunca acaba. Sai! Aprende a dizer não. Aprende a se posicionar. Eu tenho uma igreja, eu tenho um povo, eu faço parte de um corpo, eu vou viver isso na minha vida. A minha alma não quer, mas eu vou viver isso. Eu nunca termino o que eu começo, mas eu vou terminar agora. Eu marco e não cumpro. A minha palavra não tem poder, mas agora vai ter, porque eu me posicionei em Cristo Jesus. Isso é vida com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Ah, pastor, eu tenho um dom, então use-o. Qual foi o dom que Deus te deu? Ah, Deus me deu o dom de profecia, então profetiza. Ah, mas eu não me arrepiei hoje. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não falei em línguas. Ah, mas profetiza! Se Deus te deu o dom, profetiza. O que é profetizar? Falar das coisas de Deus. Abençoar as pessoas. Se Deus te deu um dom de curar, cure gente. Se Deus te deu um dom para libertar pessoas, liberte pessoas. Se Deus te deu um dom de ensinar, ensine pessoas. Isso é viver a excelência que Deus tem. É um monte de gente dentro da igreja, querido, com um monte de dom, com um monte de habilidade, com um monte de unção, com um monte de coisa, mas inchada de poder de Deus, inchada de unção. Comece a derramar aquilo que Deus te deu. Se posicione para esse tempo de excelência que Deus quer te dar. A gente tem que ocupar os lugares que Deus nos colocou. Quando fala de mestre dentro da igreja, a gente pensa só na igreja, na escola de teologia, da EBD, da sei lá o quê. E as escolas secundárias, querido, e os nossos filhos sendo entregues todos os dias, 4, 5 horas por dia, na mão de professores que a gente nem sabe o que eles ensinam. E a igreja não se importa com isso. Sim ou não? Os nossos adolescentes sendo encharcados de cultura mundana. E aí nós entregamos nossos filhos na escola, como se fosse até um refrigério. Ai, foi para a aula, graças a Deus. Mas o diabo está lá, ó, trabalhando a mente dele, e nós nem sabemos. Quantos professores de ensino fundamental 1 e 2 nós temos aqui na igreja? Levanta a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, glória a Deus pela sua vida. Ocupe o seu espaço, fale daquilo que Deus colocar na sua boca, salve os nossos adolescentes em nome de Jesus, seja uma boca profética onde quer que você esteja. Não, eu não posso misturar religião com educação, pastor. Paulo Freire falou que não pode, mas ele mistura um monte de coisa lá.
E a igreja se cala. Me perdoa, querido, me perdoa, pastor Darlo. Mas é a verdade. A gente está querendo viver dons da igreja dentro das quatro paredes. E tem uma excelência lá fora para a gente poder impactar, querido. Mudar a história desse terra, Sabe quantos por cento tem de evangélico na cidade que eu sou pastor? Passa vergonha comigo, passa. Não deixa eu passar vergonha sozinho, não. Sabe quantos por cento tem de evangélico na minha cidade? 55% de evangélico. A minha cidade tinha que ser a maior cidade do mundo, querido. Minha cidade tinha que estar com o hospital vazio, porque crente ora para Deus curar enfermo. Amém ou não? A minha cidade era para não ter nenhuma boate, nenhum lugar de adultério. A minha cidade era para ter um índice de divórcio baixíssimo. Mas isso não é a realidade. Sabe por quê? Porque ser evangélico não muda a história de nada. O que muda a história é o meu coração estar alinhado ao coração de Deus. O diabo não está preocupado com quantas pessoas tem aqui hoje. O diabo está preocupado se você vai mudar, se vai sair daqui com a tua mente mudada e transformada pelo poder de Deus. Ambientes que você está, ambientes que você participou, te formam para o bem e para o mal. Mas somos nós que escolhemos os ambientes. Nós que escolhemos ser influenciados ou influenciar os ambientes. Nós que escolhemos o que nós queremos viver. Nós que escolhemos se nós vamos profetizar um tempo extraordinário na vida das pessoas ou não. Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos se a gente vai estar disposto e disponível para Deus ou não. Olha, deixa eu te falar um negócio, eu estou terminando mesmo e vou orar com você. Se você tem alianças quebradas na sua vida, nessa trajetória de 18 anos, alianças quebradas levam consigo palavras e promessas. Resolve as suas alianças quebradas. Se você tem mágoa no seu coração, se você tem rancor no seu coração, se você está aqui na igreja Nova Aliança, e eu entendi, ouvindo o pastor Darlan falar, que essa igreja é uma igreja de refrigério para a cidade de Fabriciano. Essa igreja é uma igreja de restauração, eu falo isso no Espírito, querido. Na autoridade do nome de Jesus, mas talvez você chegou aqui tão ferido, que você nem conseguiu ainda liberar as suas feridas. Seu coração ainda está duro, você ainda tem dificuldade com o pastor X, Y, Z, você tem problemas com um lugar que você passou, ou com outro lugar. Deixa eu te falar, alianças quebradas não levam palavras e promessas. Chegou o dia de você preparar a sua alma e o seu coração para um tempo de excelência. Hoje é o dia de você destravar isso na sua vida, em nome de Jesus. Quando Saul perde o reino, ele também perde a unção. A palavra de Deus fala que quando Davi é ungido, imediatamente o Espírito de Deus sai de Saul. O que você quer falar com isso, bispo? Eu quero falar para você, e quero terminar aqui. Dizem que pastor pode falar que quer terminar 3 vezes, que não está em pecado. Então eu estou na terceira agora. Ainda não pequei. Dizem aí, não sei. Quero terminar dizendo para você o seguinte: naquilo que Deus te levantou, só existe você para isso. Se você não assumir, a unção vai para outra pessoa, mas ela vai sair de você. O rei era Saul, até o dia que Deus ungiu a Davi. E imediatamente a unção saiu de Saul e passou a Davi. Aqui existem os melhores professores dessa cidade e do Vale do Aço, em nome de Jesus. E tem uma unção que é para você. Os melhores profissionais, os melhores empresários, os melhores e o melhor em cada área. Bispo, você acha isso mesmo? Eu acho, querido. Na minha experiência de vida, eu vejo Deus levantando em cada família uma voz profética. Eu vejo, talvez seja você. E se não for você na sua família, você vai ser levantado para outra coisa. Eu nasci numa igreja muito tradicional, muito rígida,
doutrinariamente. Com 17, 18 anos, eu comecei a me incomodar e falar: Deus, se eu sou livre, se foi para a liberdade que Cristo me libertou, como que eu posso viver debaixo desse jugo? Aí eu fui ler a carta de Paulo e falei assim: não vos coloqueis debaixo de outro jugo. Eu falei: mas eu estou debaixo de um jugo. E aquilo começou a me incomodar, eu comecei a orar, até o dia que Deus falou comigo, me tirou de um lugar e me colocou em outro. Glória a Deus por isso, saí em paz, em tranquilidade, tudo certo. Mas eu era o filho mais novo de uma igreja, de uma família que foi criada dentro da igreja. Eu era o mais novinho, eu era o caçula, o sem autoridade, o que não conhecia nada da vida ainda. Mas foi através de mim que toda a minha família experimentou o que era um evangelho de Jesus de verdade. Meu irmão é pastor dessa igreja, a minha irmã é pastora dessa igreja, o meu pai faleceu presbítero dessa igreja, a minha mãe é presbítera dessa igreja. Todos eles servem a Deus com liberdade, porque existiu naquela família uma voz profética. Imagina se eu não faço. Tem alguém esperando que você faça alguma coisa.